Olá pessoal, esse vídeo será sobre o método das diferenças finitas. Ele será composto por uma introdução, o que é o método das diferenças finitas, teremos um exemplo sobre um problema de valor de contorno para EDO linear e um exemplo 2 para um problema de valor de contorno para um EDO não linear. Atualmente, devido à sua complexidade, a solução de equações diferenciais de forma geral e analítica é impossível. Assim sendo, recorre-se a procedimentos para encontrar um valor aproximado para a sua solução. Um destes procedimentos consiste em simplificar a equação diferencial de modo a permitir resolvê-la analiticamente e então utilizar a solução da equação simplificada para aproximá-la da equação original. Outro mais comumente empregado se vale de métodos numéricos computacionais para aproximar a solução do problema original. Tal procedimento requisita a discretização do contínuo em um sistema discreto, composto por uma malha geométrica que reduz o número de variáveis do problema a uma quantidade finita. O método das diferenças finitas converte um problema de valor de contorno em sistemas de equações algébricas, substituindo todas as derivadas por aproximações baseadas em diferenças finitas. O objetivo deste método é transformar um problema composto por equações diferenciais em um problema formado por equações algébricas. As aproximações mais utilizadas para derivadas primeiras são: para a diferença avançada, essa derivada, para a diferença atrasada, essa fórmula, e para a diferença centrada, essa outra fórmula. Nessas fórmulas, o h é representado por o limite superior do intervalo menos o limite inferior dividido pela quantidade de intervalos. A aproximação mais utilizada para a derivada segunda é a da diferença centrada com a seguinte fórmula. Se a EDO for linear em f de x e f' de x, o sistema algébrico a ser resolvido será linear e podemos utilizar o método de Lagrange para resolvê-lo. Caso a EDO não for linear em f de x e em sua derivada, o sistema algébrico a ser resolvido será não linear e podemos utilizar o método de Newton para resolvê-lo. Vamos ao primeiro exemplo. Temos a seguinte EDO linear. A derivada segunda da função y de x mais duas vezes a derivada de y de x mais y de x é igual a x, com y0 igual a 0 e y1 igual a menos 1. Dividindo o intervalo de 0 até 1 em n subintervalos de comprimento h, segue que teremos um x0, o valor de x0 será igual a 0 e vai variando até xn, que vai ser igual a 1. Como conhecemos que o valor de y0 é igual a 0 e o valor de y1 é igual a menos 1, temos que calcular a função y para os outros valores de x. Vamos utilizar as diferenças centradas para a derivada primeira e derivada segunda. Ou seja, iremos utilizar as fórmulas apresentadas no início deste vídeo. Sendo ambas aproximações de segunda ordem para cada i, a EDO discretizada fica y de i mais 1 menos 2 vezes i mais y de i menos 1 sobre h ao quadrado mais y de i mais 1 menos y de i menos 1 sobre h mais y de i, que é igual a xi. Como temos que cada xi é o valor de i vezes o h, reescrevemos a equação discreta substituindo o valor de x por i vezes h.
Após a substituição e simplificação, a primeira equação fica igual à segunda. A primeira equação para i igual a 1, utilizando as equações no contorno, escreve-se como: substituindo no lugar de i o valor 1, temos a seguinte equação. Agora, substituindo para o valor de i igual a n-1 na equação encontrada anteriormente, temos a seguinte equação. Agora, temos que resolver o seguinte sistema linear. Reescrevendo matricialmente o sistema linear, temos a seguinte matriz, onde o valor de d de i é igual a h ao quadrado menos 2 para i maior ou igual a 1 e i menor ou igual a n menos 1. E os valores de ci será igual a i mais h para i maior ou igual a 1 e menor ou igual a n menos 2. E os valores de ai igual a 1 menos h para i variando em i maior ou igual a 1 e i menor ou igual a n menos 1. Note que matrizes tridiagonais são esparsas e, neste caso, não é conveniente utilizar métodos diretos para resolvê-la, ou seja, utilizar os métodos de Gauss, LU, Cholesky, entre outros. Os métodos diretos provocam preenchimento da matriz, ou seja, durante o processo de eliminação, os erros de truncamento geram não nulos em posição onde antes, originalmente, tínhamos termos nulos. Em matrizes esparsas, deve-se utilizar métodos interativos tipo Gauss-Seidel associados a técnicas especiais para o armazenamento da matriz, as quais tiram proveito de sua esparsidade. Resolvendo o sistema linear interativamente por Gauss-Seidel para um valor de h igual a 0,1, temos os erros de ordem y é igual a 10 elevado a menos 12. Nessa tabela está representado os valores de x que foi utilizado, a solução numérica dada pelo método, qual o valor da sua solução exata e o erro da diferença entre as duas soluções. Aumentando o número de intervalos, com h igual a 0,05, temos que o erro do método diminui, tendo um y igual a 10 elevado a menos 3. O que podemos concluir disso? Quanto maior a quantidade de intervalos, menor será o erro do método. Nosso segundo exemplo. Temos o seguinte EDO, não linear. A derivada segunda de y aplicada em x é igual a y de x vezes o seno de y mais x vezes y, com y0 igual a 1 e y1 igual a 5. Primeira coisa que temos que fazer, dividimos o intervalo 0 e 1, de 0 até 1, em n subintervalos de comprimento h, que segue que x0 é igual ao valor de 0 e vai variando até xn, que é igual a 1. Como conhecemos que os valores da função y aplicada a 0 é igual a 1 e o valor da função y aplicada em 1 é igual a 5, resta calcular os outros valores da função y aplicada aos outros x. Utilizando diferenças centradas para a derivada primeira e para a derivada segunda, ou seja, aquelas fórmulas que a gente viu no início do vídeo, sendo ambas aproximações de segunda ordem para cada i, a EDO discretizada fica a seguinte equação. Como vimos anteriormente que xi é igual a i vezes 1h, reescrevemos a equação discreta. Substituindo
o x por I vezes H, temos que a primeira equação fica igual à segunda equação. A primeira equação, I igual a 1, utilizando as condições do contorno, escreve-se como: substituindo o valor de I por 1 na equação apresentada acima, temos a seguinte equação. Para I igual a N menos 1, temos essa equação. Temos que resolver o seguinte sistema linear. Como temos um sistema de N menos 1 equações tridiagonal a resolver, como esse exemplo é de um problema não linear, não é possível resolvê-lo pelos métodos de Gauss, LU, Cholesky, Gauss-Seidel, entre outros. Porém, é possível resolvê-lo utilizando, por exemplo, o método Cauchy-Newton, que devido à sua complexidade é tema de outra videoaula. Muito obrigada por assistirem o vídeo e até a próxima!